agora, partiu Band News FM, com André Coutinho. Atenção, senhoras e senhores ouvintes passageiros da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa de viagens. Partiu Band News! No programa de hoje, nós vamos visitar duas das mais importantes cidades dos Estados Unidos. Destinos que talvez não estejam na sua lista de desejos, mas que deveriam estar. A convite do Brand USA, o órgão responsável por promover o turismo em terras americanas, arrumamos as malas para mergulhar na história e na cultura do país. Partiu Filadélfia, partiu Washington. A capital de um dos países mais poderosos do mundo é também um destino turístico imperdível. Washington, nos Estados Unidos, reúne política, história e cultura em uma cidade plana com muitas áreas verdes e belas paisagens. Mas atenção, se você disser para um americano que está indo para Washington, é capaz de ele achar que você vai visitar o estado, que fica lá do outro lado, na costa noroeste. Para falar da capital, é preciso dizer Washington DC, ou simplesmente DC, as iniciais de Distrito de Colômbia. O nome da cidade veio em homenagem ao primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, enquanto o termo District of Columbia surgiu de um antigo apelido, digamos, poético dos Estados Unidos, Colômbia. A capital americana tem pouco menos de 700 mil habitantes, bem distante das 10 cidades mais populosas do país. Está a pouco mais de 350 quilômetros de Nova York. De trem, é possível fazer o percurso em cerca de 3 horas e meia. Mas nem pense em fazer um bate-volta quando for visitar a Big Apple. Washington merece um tempo só para ela, no mínimo 3 dias inteiros, no mínimo. Por ser a capital do país, abriga as sedes dos 3 braços do governo dos Estados Unidos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. É lá onde ficam também as sedes do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e da Organização dos Estados Americanos. Então quer dizer que o turismo em DC vai se restringir à política e à visita a esses edifícios oficiais? Nada disso, muito pelo contrário. All the DC museums are free. Todos os museus de Washington DC são gratuitos. Essa frase é repetida com orgulho por guias e pessoas que trabalham com turismo por lá. São pelo menos 50 museus gratuitos espalhados pela cidade. Sim, eu sei. Ninguém vai ter tempo para visitar tudo isso. Então a ideia por aqui vai ser falar daqueles que conhecemos e quais são imperdíveis. Antes disso, deixa eu tentar explicar a lógica urbanística da capital dos Estados Unidos. Imagine uma enorme área plana, com espaços verdes. De um lado, um parque lindíssimo que abriga alguns memoriais, estátuas e monumentos. No outro extremo, o famoso Capitólio, o prédio do Congresso americano. Entre o Memorial Lincoln e o Capitólio, há esse enorme parque, quase que formando um retângulo, chamado de National Mall. Se você quiser fazer apenas o básico de Washington, é aqui que você vai ficar caminhando. De um extremo ao outro, são mais ou menos 3 quilômetros. No meio desse caminho, dos dois lados, há dezenas, eu falei dezenas de museus. E não são museuzinhos não, são museus com M maiúsculo, enormes, imponentes, completos, em prédios gigantescos. Só para você ter uma ideia, são 11 museus que pertencem ao famoso Instituto Smithsonian, só ali, no The Mall, e mais 6 espalhados pela cidade. E daqui a pouquinho vamos falar quais deles nós visitamos. Mas eu queria deixar ainda mais evidente o quanto essa área é fantástica e porque eu voltei encantado pela capital dos Estados Unidos. Logo que chegamos, fomos direto para a região da Casa Branca. Do National Mall, a gente vê a face sul da residência presidencial. A visão dali é bem distante, então, para ter uma vista um pouco mais próxima da Casa Branca, vá para a Avenida Pensilvânia, dá para ir a pé. De volta ao National Mall, o agradável Parque Verde, com belos lagos, abriga alguns memoriais da Segunda Guerra, em homenagem a uns veteranos que lutaram no Vietnã, na Coreia, até chegar a um templo grego em plena capital americana. O edifício de enormes colunas é o Memorial Lincoln,
e lá dentro fica uma enorme estátua de mármore de quase 6 metros de altura do ex-presidente Abraham Lincoln. Parabéns, você chegou a um extremo do National Mall e dali de cima do memorial vai ser possível tirar belas fotos e ter uma ideia dessa enorme área verde e plana. Você se lembra o que está no outro extremo? É o Capitólio, mas ele vai ficar quase escondido atrás do gigantesco obelisco, o monumento a Washington, de 169 metros de altura. Só para andar em toda essa parte do mall com calma, já foi praticamente meio-dia. Isso sem entrar nos museus e parar muito tempo nos memoriais. Vale lembrar que tudo o que foi citado até agora, os memoriais e os monumentos, é de graça. We're the National Museum of American History, so anything and everything to do with the history and culture of the country is in our collections. We have about 1.8 million objects. O Museu Nacional da História Americana faz parte do complexo do Instituto Smithsonian. Difícil dizer se ele deve ser o seu ponto de partida em Washington, mas ele é um dos mais populares da capital. Nós fomos recebidos por duas simpáticas encarregadas pelo museu, e elas vão logo nos explicando que ali nós vamos encontrar quase 2 milhões de objetos. Ao longo de dezenas de salas e galerias, o visitante vai passar por diferentes aspectos da história americana, desde os tempos coloniais até o presente. História americana contada através dos tempos. Deve ser uma chatice. Errado. O acervo é apresentado de uma maneira que vai prender a atenção de todo mundo, com objetos que vão dos sapatos vermelhos de Ruby, que vestiram a personagem Dorothy em O Mágico de Oz, a capa usada por Walter Mercado, famoso no Brasil pelo bordão Ligue Já. Mas as nossas guias nos levam para o objeto mais valioso da coleção, não necessariamente pelo valor financeiro, mas certamente pelo valor simbólico. So this flag, so there's no photography here. Sorry. So one place in the museum you're not supposed to photograph. A funcionária do museu interrompe a explicação para alertar que ali é o único lugar no qual não é possível fotografar, muito menos filmar. Dentro de uma sala escura, atrás de uma parede de vidro, está uma enorme bandeira de 9 metros por 10 metros. Trata-se da original Star Spangled Banner, a bandeira que inspirou Francis Scott Key a escrever a canção que se tornaria o hino nacional americano. So this is a 15-stripe, 15-star flag. Essa é uma bandeira de 15 listras e 15 estrelas. Hoje em dia, como sabemos, a bandeira dos Estados Unidos possui 13 listras e 50 estrelas. Naquela época, cada listra e cada estrela representavam um estado americano. Hoje em dia, apenas as estrelas é que representam os estados. Essa bandeira exposta tem 9 metros por pouco mais de 10 metros. E no tamanho original ela tinha 9 por 13. Ela foi rasgada em algumas partes. E essas partes de tecido serviam como souvenir. Inclusive não sabemos o paradeiro de uma das estrelas. Como vocês podem ver, só há 14 estrelas e um buraco onde estaria a 15ª. And somebody got the star. Basta conhecer um pouquinho da história do país para ficar tocado diante da enorme bandeira. A Star Spangled Banner foi erguida sobre o Fort McHenry na manhã de 14 de setembro de 1814, sinalizando a vitória americana sobre os britânicos na Batalha de Baltimore. E foi essa visão que inspirou Francis Scott Key a escrever o poema The Star Spangled Banner, ponto de partida para o hino nacional dos Estados Unidos. A relíquia está em exibição no Museu Nacional da História Americana desde 1964. This is the actual hat that President Abraham Lincoln was wearing the night he was shot. A cartola usada por Abraham Lincoln no dia em que ele levou o tiro fatal está em uma redoma de vidro na ala dedicada aos assassinatos e tentativas de assassinatos a ex-presidentes dos Estados Unidos. And then this section over here details other presidential assassinations and attempts. Ao lado da sala dos presidentes fica o espaço reservado para peças históricas usadas pelas primeiras damas. It is one of our very popular. Essa é uma das seções mais populares do museu. A exposição apresenta mais de 2 dúzias de vestidos da coleção de primeiras damas do Smithsonian, incluindo aqueles usados por Frances Cleveland, Lou Hoover, Jacqueline Kennedy, Laura Bush e Michelle Obama. Uma seção intitulada Changing Times, Changing First Ladies, destaca os papéis desempenhados por algumas delas.
A ala, as primeiras damas, incentiva os visitantes a considerarem a mudança do papel desempenhado pela primeira-dama e pelas mulheres americanas nos últimos 200 anos. Aberta recentemente, em dezembro de 2022, a área Entretenimento Nacional tem feito muito sucesso no Museu de História Americana. No espaço colorido, cheio de luzes e telas, o visitante vai encontrar a guitarra do cantor Prince, o roupão de Muhammad Ali e os primeiros bonecos Muppets. É lá onde estão os sapatinhos da Dorothy, a capa do Walter Mercado e muitas outras peças que nós, brasileiros, já vimos na televisão, no teatro, em shows e no cinema. Essa área é realmente a que mais vai chamar a atenção dos não-americanos, mas eu confesso ter me interessado bastante por praticamente tudo o que conseguimos ver por lá. Infelizmente, no tipo de visita que fazemos a trabalho para conhecer e divulgar nos programas de viagens e turismo, o nosso tempo costuma ser bastante curto. Se você gosta um pouquinho de história, só um pouquinho, reserve um par de horas para explorar o belíssimo Museu Nacional da História Americana em Washington. Talvez um dos pontos de partida, sim, para seguir para outros espaços culturais. Partiu Band News FM com André Coutinho. De volta com o programa de hoje, gravado na capital dos Estados Unidos. A convite do Brand USA, o órgão que promove o turismo americano para o mundo, estivemos por 3 dias em Washington, D.C. No primeiro bloco, falamos sobre a enorme oferta de museus e atividades gratuitas na cidade, e passamos pelo Museu Nacional da História Americana. Um pouco mais afastado da área do National Mall, do Capitólio e da Casa Branca, fica um dos bairros mais charmosos da capital. Georgetown é mais antigo do que a própria cidade de Washington. Um lugar delicioso para caminhar, apreciar a arquitetura secular, as casinhas coloridas, calçadas de tijolinho vermelho e ruas arborizadas, com ótimos restaurantes e vida noturna agitada. E, acima de tudo, presença marcante na história dos Estados Unidos. Para não perder nenhum detalhe, nós fizemos um walking tour, um passeio a pé, guiado pela simpática Ellen Malasky. So in our Constitution, it says there'll be a federal city, but it doesn't say where. Antes de falar do bairro em si, a guia começa nos contando um pouco da história americana. Primeiro, ao lembrar que a Constituição previa que uma capital federal deveria existir, mas não dizia exatamente aonde. Estava assim sendo criado mais um motivo de discussão entre os estados do norte, liderados por Alexander Hamilton, e do sul, com Thomas Jefferson. O presidente George Washington decidiu então que o local exato seria ao longo dos rios Potomac e Anacostia, e a cidade foi oficialmente fundada em 1790, depois que Maryland e Virgínia cederam as terras para este novo distrito. Para projetar a cidade, foi nomeado um francês, Pierre Lefan, que, para se sentir mais local, mais americanizado, pedia para ser chamado de Charles Lefan. O projeto tinha uma visão moderna e arrojada para a época, com grandes avenidas, espaços cerimoniais, seguindo um estilo inspirado em outra grande capital mundial, a Paris natal de Lefan. Fundada em 1790, Washington, D.C. seria quase que completamente destruída durante a Guerra de 1812 contra a Grã-Bretanha. Após a devastação, a cidade continuou pequena e o progresso demorou a acontecer. Em 1847, a parte da cidade que pertencia originalmente à Virgínia foi retirada, após os eleitores de Alexandria terem optado por deixar D.C. Foi apenas depois da Guerra Civil que Washington passou por uma expansão substancial. E foi aí que a então cidade de Georgetown foi oficialmente absorvida como um bairro da capital. D.C., a essa altura, já crescia muito além do plano original de Lefan. And Georgetown's over here now. That gets back to George. Nós continuamos caminhando pelas ruas de Georgetown, enquanto a guia ia nos contando mais sobre a história da capital e do bairro. Paramos em frente a uma casa de tijolinho vermelho à vista, portas e janelas verdes e brancas. Ali, garante Ellen, viveu o casal Kennedy e Jacqueline. Aliás, o ex-presidente e a primeira-dama moraram em muitas residências de Washington, mas foi em um restaurante de Georgetown que JFK teria pedido a mão de Jackie em casamento. Os turistas podem, inclusive, jantar na mesa que ficou conhecida como The Proposal Table, ou a mesa do pedido de casamento,
que fica no restaurante Martinstaben. Outro ponto turístico curioso do bairro é uma escada, íngreme e estreita. Ali foi gravada uma cena clássica do filme O Exorcista. E hoje em dia, os mapas da cidade mostram a localização exata do que eles chamam de The Exorcist Steps. Outro lugar que merece uma passada é a lindíssima e imponente Universidade de Georgetown, cujo prédio principal foi construído no estilo românico do norte da Europa, com arcos e torres. É um dos últimos edifícios góticos vitorianos em grande escala na América. E para encerrar o nosso agradável passeio pelo bairro, fomos conferir de perto mais uma das marcas registradas dali, os tradicionais cupcakes de Georgetown. E claro, como toda boa história, sempre há uma deliciosa discussão entre os moradores locais para eleger o melhor cupcake. Na dúvida, experimente alguns e tire as suas próprias conclusões. Muito embora Georgetown seja um dos pontos turísticos mais visitados da capital americana, andar pelo bairro vai te proporcionar um tipo de passeio bem diferente daquele encontrado no Capitólio, Casa Branca, museus e memoriais. E por falar em museus, vamos voltar as nossas atenções mais uma vez ao National Mall. O Museu Nacional do Ar e Espaço é a parada obrigatória para quem gosta deste tema. Possui o maior acervo de aeronaves e naves espaciais do mundo, oferecendo um passeio bastante interessante para todos, inclusive aqueles que acham que não curtem muito essa área não. Os enormes salões exibem praticamente tudo o que pode voar. Existe ainda uma ala dedicada a contar a história da aviação comercial dos Estados Unidos, com objetos e elementos cedidos pelas próprias companhias, American, United e Delta. Lá é possível entrar em réplicas em tamanho real de jatos e até de um colossal Boeing. São aviões espalhados do chão até o teto, com bastante interação oferecida aos visitantes. Vai ser possível conhecer a história contada sob o ponto de vista dos irmãos Wright, os inventores do avião. Ué, onde é que entra o brasileiro Santos Dumont nessa história toda? Pois é, não entra. E eu é que não vou entrar aqui num programa de viagens nessa discussão. Para fugir da polêmica, passamos logo para as salas dedicadas ao espaço. Destaque para algumas peças históricas, como a cápsula de comando da Apollo 11 e a roupa original usada por Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. O Museu Nacional do Ar e do Espaço faz parte do Instituto Smithsonian e é mais um complexo imperdível e gratuito de Washington. E um dos mais concorridos também. Por isso, programe a sua visita e agende tudo com antecedência. Se quiser uma experiência ainda mais imersiva, adquira um ingresso para curtir uma apresentação no planetário. Earth is surrounded by a magnetic field. São 4 tipos diferentes de filmes que são apresentados diariamente em horários selecionados. Nós assistimos a uma exibição de cerca de 25 minutos chamada Os Mundos Além da Terra. Bastante interessante e bonita. Uma dica, sente-se mais ao fundo que você conseguir. Apesar de as cadeiras serem extremamente confortáveis, eu senti uma certa dificuldade em acompanhar as coisas que aconteciam sobre a minha cabeça. Our neighbors have shown us that even if we start out the same, we can grow up to be very different. Se você optar por não ter a experiência no planetário, reserve pelo menos 1 hora, 1h30 no interessantíssimo Museu Nacional do Ar e do Espaço de Washington. Se assistir à apresentação no planetário, vão ser necessárias cerca de 2 horas para visitar tudo com calma. We hope you've enjoyed the show. Please carefully gather up your belongings and exit through the doorway on your left. Inaugurado em 2016 pelo ex-presidente Barack Obama, o Museu Nacional da História Afro-Americana também merece a sua visita. Trata-se do único espaço cultural do tipo dedicado exclusivamente à documentação da vida, história e cultura afro-americana. O museu vai passar por todas as fases da história afro-americana. No total, ele possui 3.500 itens expostos e outros 35.000 no acervo. São dezenas de salas e galerias que passam por diferentes fases, setores e aspectos. Da chegada à América, passando por lutas, preconceitos, política, música, até uma das alas de maior sucesso entre os visitantes, o esporte. Destaque para as medalhas de Carl Lewis, uma luva do pugilista Muhammad Ali e as esculturas de Jesse Owens e de John Carlos, com o punho erguido nos Jogos Olímpicos da Cidade do México, em 1968.
São mais de 20 mil metros quadrados, espalhados em 8 andares do enorme edifício, sendo 3 deles subterrâneos. Para ver o básico com calma, vão ser necessárias pelo menos 1h30 a 2 horas de visita. É mais um museu gratuito de DC, mas ele funciona exclusivamente com o sistema de agendamento de ingresso com hora marcada. Como é o mais novo espaço cultural do National Mall, a entrada é extremamente concorrida. Nós estivemos também no Museu Nacional das Mulheres nas Artes, o primeiro espaço do tipo dedicado exclusivamente a defender as mulheres por meio da arte. No acervo estão mais de 5.000 obras do século XVI até os dias de hoje, criadas exclusivamente por mais de 1.000 mulheres artistas. Ao mesmo tempo em que caminha pelas belíssimas galerias e aprecia obras históricas, o visitante é convidado a refletir sobre o desequilíbrio e preconceito de gênero, que ainda são temas a serem debatidos em diversos setores da sociedade, inclusive na arte. A capital dos Estados Unidos também abriga um dos 10 museus de arte mais visitados do mundo. A Galeria Nacional de Arte foi fundada em 1937 e hoje faz parte da série de museus gratuitos localizados no National Mall. O museu é muito grande e bastante bonito. Entre os destaques está a Ginevra di Benci, a única pintura de Leonardo da Vinci exibida ao público nas Américas. Sabores do mundo. Os rooftops, aqueles bares e restaurantes localizados no alto dos prédios, se transformaram em uma febre em Washington. Nós estivemos no Top of the Gate, que fica no alto do complexo que abrigou o maior escândalo político dos Estados Unidos, Watergate. Como ele fica às margens do rio, proporciona lindíssimas imagens da capital. O dia estava claro e nós pudemos ainda presenciar um pôr do sol espetacular, sem contar a qualidade dos drinks e a agradável atmosfera. A gastronomia, aliás, é mais um ponto forte da capital americana, com dezenas de restaurantes e pratos premiados. Impressionante como nós comemos muitíssimo bem nos 3 dias em que passamos por DC. Mas foi o cachorro-quente da Ben's Chili Bowl que ganhou fama internacional. A lanchonete exibe orgulhosa as fotografias de dezenas de famosos que já passaram por lá para comer o sanduíche de pão, salsicha, chili e queijo, carro-chefe da casa. Quando era presidente dos Estados Unidos, Barack Obama parou algumas vezes para degustar o hot dog, ajudando a promovê-lo. Nós provamos, aprovamos e repetimos o queijo derretido para comer o restinho das nossas batatas fritas. E foi assim, visitando a lanchonete preferida do Obama, que encerramos a nossa visita à capital dos Estados Unidos. Se você tem alguma dúvida se vale a pena turistar por lá, eu garanto, sem medo de errar, coloque Washington DC na sua lista de desejos para a próxima viagem. Você não vai se arrepender. E se quiser ver algumas imagens das nossas gravações, basta procurar por um destaque que eu coloquei no meu Instagram. Cadê o Coutinho? Esse é o meu perfil do Instagram. Cadê o Coutinho? Partiu Band News FM. Com André Coutinho. Terceiro e último bloco do nosso programa, gravado em 2 cidades históricas dos Estados Unidos. Nos 2 primeiros blocos, estivemos em Washington, D.C., a capital do país. E depois de 3 proveitosos dias, nós arrumamos as malas e partimos para a Union Station, a segunda estação de trem mais movimentada da América. Com belíssima arquitetura, repleta de lojas e cafés, ela é uma mistura de shopping center com museu e por isso se transformou em mais uma das atrações da capital americana. Mas estávamos por lá para pegar um trem rumo a Filadélfia, considerada o berço da nação. Antes de contar o que fizemos em mais um destino fantástico, deixa eu falar da nossa viagem. Aliás, se você tiver tempo e quiser juntar em uma só viagem visitas a Nova York, Washington e Filadélfia, eu diria que o mais inteligente é justamente fazer esses trajetos de trem. Da capital americana até a Filadélfia foram pouco menos de 2 horas de uma viagem bem tranquila. Fomos na classe chamada Coach, equivalente à econômica, e foi tudo bem confortável. Ainda passei no vagão lanchonete para pegar uns lanchinhos e refrigerantes. Mas tiveram alguns jornalistas que estavam com a gente que provaram até um cachorro-quente a bordo. Havia ainda opções de cervejas e vinhos. O trem fez 4 ou 5 paradas antes de a gente chegar ao nosso destino. A Filadélfia é o lugar onde os fundadores dos Estados Unidos se encontraram.
Foi a antiga capital do país, substituída justamente por Washington. Com tanta história para contar, sugiro que você comece a sua visita pelo Independence Hall. My name is Sarah. I've worked here for 14 years. Sarah se apresenta como a nossa guia do passeio pelo lugar onde, em 1766, foi assinada a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Ela trabalha neste local histórico há 14 anos. What happened inside this original 292-year-old building? O que aconteceu dentro desse edifício original de 292 anos? Antes de começar a responder à pergunta, a guia passa algumas instruções. Do not eat, drink, or chew gum inside. George Washington could have not chewed gum if he tried. Não é permitido comer, beber e mascar chicletes dentro do prédio. E Sarah aproveita para fazer uma piada, dizendo que mesmo que quisesse, George Washington não poderia mascar chicletes. Ela brinca com o fato de o primeiro presidente americano ter passado por sérios problemas dentários durante a vida adulta. You're gonna walk past the beautiful staircase to the room on the left. Alguns passos depois, o nosso grupo estava dentro de uma das salas do Independence Hall. Welcome to Independence Hall. O prédio começou a ser construído em 1732. Quando foi concluído, em 1756, serviu como Câmara do Estado da Pensilvânia. Cerca de 70% de tudo que vemos hoje em dia é original. Os chamados pais fundadores e os líderes coloniais se reuniram aqui dentro para planejar e moldar o futuro da nova nação. A guia nos alerta que tem apenas 20 minutos para contar toda a história do nascimento de uma das maiores potências mundiais. E ela vai cumprindo muito bem a missão, de forma clara e bem-humorada. De repente, eu me dou conta que eu estou no exato lugar onde a Declaração da Independência foi debatida e ratificada em 4 de julho de 1776. E alguns minutos depois, a Sarah mostra um documento provando que, na realidade, a independência americana aconteceu no dia 2 de julho. Nós todos sabemos que os Estados Unidos celebram o Dia Nacional em 4 de julho, a data da publicação da Declaração da Independência, em detrimento de 2 de julho, a data em que a resolução foi aprovada pelo Congresso. What kind of government should we have? And that answer comes 11 years later. Declarada a independência, que tipo de governo? Sob quais leis os Estados Unidos seriam construídos? A resposta, diz a nossa guia, viria mais de 11 anos depois, e ela nos convida a passar pelo hall e entrar em uma outra sala que mantém móveis e disposições originais de 237 anos atrás. Estamos diante da sala de assembleias do Independence Hall. A Constituição foi debatida, ratificada e assinada em 17 de setembro de 1787 ali. A cadeira onde George Washington se sentava, dizem, é mantida, igualzinha, do mesmo jeito. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e John Adams estavam naquela mesma sala que nós turistas estávamos. E depois de 20 minutos dessa aula viva de história, chegava ao final a parte mais bacana do tour pelo Independence Hall. Para entrar no edifício histórico, é preciso pagar um preço simbólico de $1 a $2 para agendar a visita. O tour guiado também é gratuito e acontece de meia em meia hora. Há ainda outros locais do espaço que podem ser visitados, mas infelizmente não tínhamos muito tempo. Então atravessamos a rua e fomos ver de perto o famoso Sino da Liberdade. O Liberty Bell, o Sino da Liberdade, está exposto em um belo edifício na praça que fica bem em frente ao Independence Hall. É considerado o maior símbolo da Revolução Americana e da consequente Guerra da Independência. Por mais de 200 anos, esteve ali, do outro lado da rua, no próprio prédio onde foi assinada a liberdade americana. Em 8 de julho de 1776, foram as suas badaladas que convocaram os cidadãos da Filadélfia para a leitura da Declaração da Independência. Visitar o Grande Sino é mais uma das atividades obrigatórias e gratuitas da cidade, e ele está exposto com toda a pompa. E já adianto que as fotos vão ficar lindíssimas, já que há uma enorme parede de vidro transparente atrás do sino. E adivinha o que está ali atrás, do outro lado da rua? Sim, o Independence Hall, o prédio onde ele reinou absoluto por mais de 200 anos. Além de toda a importância histórica, o Liberty Bell carrega um charme, uma enorme rachadura. A origem é tema de discussão entre os historiadores. O Sino da Liberdade pesa cerca de 940 quilos e tem quase 4 metros de circunferência. Em 2003, ganhou a casa atual, chamada de Liberty Bell Center, que faz parte do Parque Histórico Nacional da Independência. Desde então, cerca de 2 milhões de pessoas visitam o sino todos os anos.
nós estivemos no Citizens Bank Park para acompanhar uma partida de beisebol. E antes que você se atreva a dizer que é um esporte chato, demorado, que não entende nada, deixa eu explicar uma coisa. No nosso grupo havia 5 pessoas. 3 delas não curtem muito esporte e não entendem nada de beisebol. E todos nós nos divertimos bastante. Passou tudo muito rápido. E sabe por quê? Porque eles fazem de uma maneira que o jogo em si fica sendo quase que um detalhe. Tudo é motivo para festa. Independentemente do ingresso que você comprar, você vai poder circular por praticamente todo o estádio. São dezenas de estações gastronômicas, lojinhas, bares. As crianças encontram ali um minicampo, parede de escalada, brincadeiras. Eu falei sério quando disse que o jogo é quase que um detalhe. Para quem gosta do esporte, a partida foi entre o Philadelphia Phillies, dono da melhor campanha da temporada, e o Texas Rangers, o atual campeão. Os donos da casa venceram por 5-2. E lembra do grande símbolo da cidade, o sino da liberdade? A cada home run dos Phillies, a jogada máxima do beisebol, a comemoração é feita com música e badaladas do sino. Ball is out of here. A figura do Liberty Bell é um dos símbolos da equipe e um enorme sino de luzes está ali no estádio e toca, como eu disse, a cada home run e após cada vitória dos donos da casa. Se você curte outros esportes, o estádio de beisebol fica no mesmo complexo onde estão o ginásio, onde jogam os 76ers da NBA e o time de hóquei sobre gelo. Ali ao lado está ainda o Lincoln Financial Field, casa dos Eagles, de futebol americano, e que recebe grandes shows e apresentações musicais. Além de respirar a história dos Estados Unidos e de ser um ótimo destino para curtir diversos esportes, a Filadélfia tem ótimos museus e uma vida noturna bem interessante. O centro da cidade é extremamente agradável e daqueles lugares para fazer tudo a pé. Aliás, a localização do nosso hotel foi perfeita para praticamente não precisarmos pegar transporte. Fizemos quase tudo a curtas caminhadas. Quando estiver por lá, não deixe de provar o sanduíche típico local, o cheesesteak, um pão com carne fatiada e queijo derretido. Sensacional! Você vai encontrá-lo em quase todos os lugares, mas nós provamos o original, no Pat's King of Steaks, onde ele foi inventado há quase 100 anos. Por falar em comida, o Reading Terminal Market é aquele famoso mercadão com tudo o que você pode imaginar. Mais um ponto turístico obrigatório. O mercado da Filadélfia está na lista dos melhores e mais completos dos Estados Unidos. Falei de cultura, história, esportes, gastronomia. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? A Filadélfia alcançou fama internacional pela quantidade de grandes sucessos que foram filmados por lá. Desde 1977, quando ganhou 3 estatuetas do Oscar, mais de 4 milhões de pessoas visitam as escadarias do Museu de Arte para repetir a cena do filme Rocky, um lutador. O museu, aliás, é fantástico e vale a visita, mas é do lado de fora que as pessoas sobem os Rock Steps correndo para depois erguer os 2 braços lá em cima. Lá embaixo, uma longa fila é formada em frente à estátua do lutador, interpretado por Sylvester Stallone. E há também uma pequena loja. Se eu tentei imitar a cena famosa, mas é claro que eu tentei. E o resultado você pode conferir lá no meu Instagram. Eu postei a minha tentativa de imitar o Rock na escadaria lá no meu Insta. Cadê o Coutinho? E assim nós encerramos o programa de hoje, agradecendo demais a Renata, Fabiana e toda a equipe da Via Raps Brasil, que trabalharam em conjunto com o Brand USA nesta viagem por Washington DC e Filadélfia. Se quiser ouvir de novo, escutar outros episódios do Partiu Band News, basta procurar pelo programa no Spotify e principais tocadores de podcast. Tem Partiu na TV, diariamente ao longo do canal Band News TV. Quer ver como eu me saí imitando rock? Quer saber onde eu estou agora? Cadê o Coutinho? Vai ser sempre muito bacana te encontrar no meu Instagram. Cadê o Coutinho? O programa de hoje teve a sonorização final de José Antônio de Araújo Filho. Tchau e até a próxima! Partiu Band News FM.